A minha próxima palestrante, eu falo que todas as palestrantes que estão aqui hoje, gente, tem uma historinha, eu tenho uma historinha para contar. Quando eu passei por um processo de coach com ela, um dia ela me perguntou assim: Raquel, o que te impede? E aí eu comecei a contar as historinhas que a gente conta para não fazer o que a gente quer fazer, sabe? Para a gente não enfrentar os medos, para a gente continuar ali na nossa zoninha de conforto. Aí eu comecei a falar: mas por quê? Eu sou gorda. Porque eu nasci numa família simples, nasci na zona rural. Mas é porque eu sou negra, sou preta, eu gosto de falar que eu sou preta. E eu comecei a colocar todas aquelas crenças para fora. E ela falou assim: você pode. E aí aquilo eu falei: como assim, gente, eu posso? E ela começou a trabalhar comigo essa questão e eu comecei a acreditar que realmente eu posso. E eu estar aqui hoje, gente, eu falo que cada uma das pessoas, como a Sueli acabou de falar, tem muitas pessoas que estão ali auxiliando a gente para a gente conquistar algo para a vida da gente. E eu estar aqui hoje, tem o dedinho dela. E hoje ela vem falar sobre mentalidade. Vem para cá, Sabrina Brock. Seja bem-vinda. Tá. Boa noite. Parabéns, primeiramente, parabéns a cada um de vocês por ter tirado um tempinho da sexta-feira para estar aqui buscando aprendizado. E, de fato, eu fico muitas das vezes impressionada como que as coisas elas se conectam. Quero que vocês deem mais uma vez uma salva de palmas, não só para a Sueli, mas como para a Raquel também. E antes de começar aqui, a Raquel chegou assim, eu iria ser a palestra de antes da Sueli, e a Raquel falou: posso colocar a Sueli ali rapidinho na sua frente? Foi ou não foi, Raquel? Não me mate. Eu falei: pode sim. E tudo que a Sueli compartilhou com a gente é um pouquinho do que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que é o poder da nossa mente. E desde que a Sueli ela começou a falar, que ela deu sinais do quanto que ela já idealizava as coisas na vida dela o tempo todo. E quem estava aqui desde cedo também percebeu que a Raquel, desde o início do evento, ela tem compartilhado com a gente o quanto que ela idealizou esse momento. E toda a idealização, ela começa dentro da nossa mente. E parabenizar a Raquel também por ter essa iniciativa, essa coragem de fazer um evento nessa proporção, neste cinema, né, que é muito grande, porque mulheres de sucesso, de fato, elas tendem a agir o tempo todo. E a Suelen falou isso: ou a gente age, ou a gente fica ali na zona de conforto. Então, parabéns para vocês duas. O poder da mentalidade é falar sobre mente, falar sobre comportamento humano já vem me encantado há um tempo, desde que eu comecei a empreender. E hoje a gente vai falar um pouquinho por que algumas pessoas prosperam e outras não. Para quem não me conhece ainda, deixa eu ver aqui. Atrás? Para quem não me conhece, eu já sou empreendedora há mais de 15 anos, comecei minha carreira em 2009, comecei empreendendo na área da beleza. Depois, decidi vir para Além Paraíba, em 2016, 2017, comecei a fazer minha transição de carreira. E como a Maria Paula disse, aquelas crenças, elas sempre ficam na gente: será que vai dar certo? Cidade pequena, nada dá certo. Isso eu cansei de ouvir e sempre tive muito medo de vir, mas eu decidi que eu vim nessa geração para fazer a diferença e para quebrar muitas crenças limitantes.
que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para vocês o que são crenças. Então, hoje eu sou empreendedora há mais de 15 anos, tenho um espaço, 7 anos, e a gente é referência na área da beleza de Além Paraíba e região com os atendimentos de depilação a laser. Hoje a gente já cheguei onde eu nem imaginava a chegar. Só que isso aconteceu porque sempre teve muito conhecimento, muita dedicação e, como a Suelen disse, sempre tem pessoas por trás apoiando a gente. Fiz formação em coaching, gestão de salão de beleza, análise de perfil comportamental e estou sempre em busca de muito evento, muito conhecimento, como grandes eventos como o Método CIS, Imersão Empresária de Sucesso. Hoje eu sou apaixonada, né, por essa parte comportamental. E meu propósito é ajudar mulheres, como a Raquel falou, que tem o meu dedinho aqui, é acreditar na capacidade delas, no potencial, restaurando a identidade e fazer com que vocês acreditem, saiam daqui hoje, que vocês são capazes de chegar aonde vocês quiserem, desde que a gente tenha aí força de vontade e muita ação no decorrer do processo. E quando a gente fala em adquirir uma mentalidade de sucesso, a gente sempre pergunta por que umas pessoas têm sucesso e outras não. Isso faz, quando eu sempre faço essa reflexão, faz eu entrar numa fase da minha vida que foi muito crítica, uma fase quando eu comecei a empreender. E eu sempre perguntava, por que tem empreendedor que dá certo, por que tem empreendedor que não dá certo, por que tem gente que abre, que fecha, por que tem gente que tem uma família feliz, estruturada, acorda todos os dias com energia, com disposição para fazer atividade física e outras pessoas não têm essa capacidade. Estão ali sempre tristes, infelizes, em ambientes de briga, de confusão e não conseguem prosperar em algumas áreas da vida. E aí, eu trouxe para vocês a Sabrina, quando começou, lá no iniciozinho. Acho que essa primeira foto aqui é em 2015, entre 2015 e 2017, é a Sabrina de hoje. E essa aqui foi quando eu comecei a atender, e hoje o espaço em que eu atendo. Em um dos últimos eventos que a gente fez, a Elaine, ela falou assim, Sabrina, é impressionante como que a gente percebe a sua evolução no decorrer da sua jornada. E estar aqui também falando com vocês hoje em cima do palco também foi um processo de evolução muito grande, onde eu tive que desfazer e refazer muitas crenças. A Juscelene compartilhou também na palestra dela que a gente precisa de autoconhecimento, de olhar para trás e ver o que de fato está bloqueando a gente. E quem aqui nunca ouviu assim, quando era pequenininho? Não fala com gente estranha, você não pode falar com gente desconhecido. Até falei isso no treinamento de alta performance, quem estava lá. E quando a gente entra no mundo empreendedor, no mundo dos negócios, o que a gente precisa é ter coragem para chegar, para se apresentar, para conversar com outras pessoas. Então, a gente está ali o tempo todo desfazendo crenças para a gente conseguir aí evoluir e alcançar os nossos sonhos e a vida que a gente tanto sonha, que a gente tanto deseja. E eu separei aqui alguns passos importantes que foram fundamentais para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei hoje e que também farão diferença na vida de vocês. O primeiro passo, a gente precisa tomar a decisão. Quando eu comecei, eu falei com vocês, eu comecei no Rio, eu saí de Além Paraíba, fui estudar a parte de estética da área de beleza no Rio, morei 10 anos no Rio, e quando eu montei meu negócio lá, quando eu tive a oportunidade de trabalhar num salão de beleza que tinha mais de 45 colaboradores, eu falei, peraí, estou abrindo mão de estar na minha cidade, com a minha família, para fazer a minha história aqui no Rio, eu não posso perder tempo. Eu não posso ser só mais uma pessoa aqui. Eu quero fazer a diferença nesse lugar. Eu vou fazer de tudo para ser uma profissional de sucesso, para ser uma mulher de sucesso. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Então, eu comecei a estudar toda essa questão de pessoas de sucesso, mentalidade de sucesso,
o que pessoas de sucesso fazem. E eu sempre busquei cursos de inteligência emocional também, que pessoas de sucesso elas trabalham. Inteligência emocional, inclusive, saiu nessa última semana, na reportagem da Forbes, que líderes de sucesso e pessoas de sucesso hoje, elas têm inteligência emocional como prioridade na vida delas. E aí eu decidi que eu iria ser uma pessoa de sucesso e comecei a criar recursos e meios para que isso acontecesse. E quando a gente entra no mundo do coaching, uma das principais o gorjão do coaching é a autorresponsabilidade. A gente não se torna um coaching se o primeiro conceito, lembrei que eu queria lembrar, autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade no coaching, ele passa para a gente que nós somos capazes de ter a vida que a gente deseja, desde que a gente esteja disposto a fazer as coisas acontecerem. E o que a gente vê muito nos dias de hoje, muita gente quer a vida que o outro tem, mas não está disposto a pagar o preço que os outros pagam. E aí a gente entra na era do mundo digital, onde as pessoas elas só postam as conquistas, só postam a parte boa, mas não vê o por trás. Ou então, você pega alguém que ali já é um exemplo de sucesso para você, mas a gente não sabe o por trás daquela pessoa, a história que ela teve, o quanto que ela passou, os medos que ela precisou enfrentar, as crenças que ela precisou derrubar, o que ela precisou fazer na vida dela. Então, a autorresponsabilidade, a partir de hoje, vocês precisam, se querem dar um passo a mais na vida de vocês, entender que os resultados da vida de vocês só dependem de vocês. Terceiro passo, consciência. Quando a gente vai para uma outra cidade, quando a gente liga o Waze, a primeira coisa que o Waze pergunta para a gente é o quê? Qual é a sua localização atual? E quando ele pergunta isso para a gente, ele não pergunta do nada. Ele pergunta por quê. O segundo passo, ele vai perguntar para onde você está indo, onde é o seu estado desejado. E na nossa vida não é diferente. Eu não tenho como definir onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, se eu não souber como que a minha vida está no momento atual. Se eu não souber qual é a confusão mental que eu estou, se eu parar para olhar para dentro e ver como que estão as minhas condições. Na nossa vida, não é diferente do Waze. A partir desse ponto que você começa a identificar como que eu estou no meu ambiente familiar, como eu estou no meu casamento, como eu estou na minha empresa, em qualquer área da sua vida, você consegue criar recursos para que essa área melhore também. E aí, além de saber aonde a sua vida está, você precisa ter clareza para onde você quer levar a sua vida. Em todos os momentos, a Suelen e a Raquel, ela trouxeram para a gente que elas já sabiam, que elas já idealizavam, que aquilo já era sonho na vida delas. E aí eu pergunto para vocês hoje têm essa percepção para onde vocês querem levar a vida de vocês? E o quinto passo, não menos importante, acho que passou demais, é desenvolver a mentalidade de sucesso. A Sabrina estava ali, Sabrina já sabia que ela precisa de autorresponsabilidade, precisava saber onde ela estava, já sabia onde ela queria chegar, mas ela não tinha uma coisa naquela época, que era uma mentalidade de sucesso. Adianta, gente, eu saber que eu quero chegar, que eu quero ter sucesso, se eu não tiver uma mentalidade forte? Entendam uma coisa. Se hoje a gente não tem a vida que a gente deseja, é porque a gente ainda não adquiriu o nível de mentalidade, de comportamento, de habilidades que a gente precisa para chegar naquele nível. E isso muda tanta chave quando a gente consegue compreender. Se eu não estou nesse patamar, se eu não estou nesse nível, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso adquirir estudo, eu ainda não estou no meu ponto desejado, então eu ainda não tenho o conhecimento que eu preciso para chegar nesse nível que eu quero. E quando nessa minha busca,
eu me deparei com o livro Mindset da Carol Decker, se eu não me engano, que é a autora. Ela traz para a gente que existe esses dois tipos de pessoas, dois tipos de mentalidade. Suelen deu vários índices no depoimento dela, o quanto que a mentalidade dela já está preparada para uma mentalidade de crescimento. Ela falou, eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Por várias vezes eu fiquei insegura, mas mesmo assim eu fui. E outro ponto importante, eu senti que eu estava na zona de conforto, que ali estava quentinho, mas eu decidi não permanecer. Falou isso tudo, Suelen? Então, pessoas que têm mentalidade fixa, são pessoas que elas não se arriscam. E aquela Sabrina lá de 2017, se ela não tivesse conhecido o coaching, se ela não tivesse escolhido mudar a mentalidade dela, talvez eu não estaria hoje onde eu estou. Mas eu tomei a decisão que eu iria mudar a minha vida e fui buscar conhecimento. Quem tem mindset de crescimento, gosta de enfrentar desafio, está sempre em busca de novas experiências e sonham sempre com mais. O sonho nunca é um parâmetro, é sempre um motivo para elas agirem. Não deixe o medo paralisar. Só que essa Sabrina aqui falou assim, caraca, eu tenho um mindset fixo. Eu tinha várias crenças limitantes, era completamente insegura, não me sentia capaz de realizar muitas coisas e não acreditava mais, já tinha deixado alguns sonhos para trás. E eu lembro que muitas das vezes as pessoas vão chegar perto de você e vai falar assim, que é isso, que sonho mais maluco, você está sonhando com isso, aquele sonho não faz sentido para aquela pessoa, mas ele faz sentido para você, então você continue nele até você realizar. E aí eu descobri que existia esse negocinho aí chamado crenças. O que são crenças, gente? É tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde a infância, desde a hora que a gente é gerada lá no útero da barriga da nossa mãe. Então hoje já tem muitas comprovações científicas, já tem muitos estudos científicos que desde que a criança ela é gerada, ela tem percepção e a partir de, mesmo dentro da barriga da mãe, a gente já vai criando a identidade, a personalidade aí das crianças. E aí, as crenças, elas, dependendo do meio que a gente viveu, da criação que a gente teve, daquilo que a gente ouviu, as nossas crenças, ou elas nos impulsionam, ou elas nos limitam, dependendo do meio que eu fui criado. E é assim, ó, exatamente como está aqui, ó. Às vezes, você quer alcançar, quem aí já passou por uma fase na vida que queria alcançar algo, quer alcançar algo e não consegue, está ali sempre preso, está sempre parado. Provavelmente é alguma crença que está limitando. E aí, ó, eu precisei parar para fazer essa reflexão. Eu fui criada num ambiente de elogio ou de ofensas, de afeto, de briga, de presença, de ausência, de capacidade ou de incapacidade, de abundância ou de escassez. Todos esses ambientes, dependendo do meio em que estava inserido, eles criaram dentro de mim uma memória, criaram dentro de mim um sentimento e criaram dentro de mim um pensamento. E aqui eu trouxe para vocês algumas crenças que eu mais me deparo aí no dia a dia, com as minhas colaboradoras, com amigas, famílias. Eu não sou capaz, eu não consigo, tudo para mim dá errado, nada para mim funciona, nossa vida está cada vez mais difícil. Para quem faz, eu sou muito preguiçosa. Quem aqui, gente, quanto mais a gente fala algo negativo da gente mesma, a gente começa a criar recursos, criar caminhos dentro da nossa mente. E isso já entra no assunto de neurociências, onde a gente fala, quanto mais eu falo para mim, eu não sou capaz,
eu não consigo, eu sou preguiçosa. E muitas das vezes, quando a Ju fala de autoconhecimento, a gente precisa começar a identificar quais são as palavras, o que a gente tem se autocriticado, que muitas das vezes nem é de fora. Muitas das vezes nós somos críticas e eu precisei passar por esse processo. Eu era uma das pessoas que mais me julgava, eu era uma das pessoas em que mais me criticava. Então eu precisei, as crenças a gente muda elas de duas formas, ou sobre forte impacto emocional, ou sobre repetição de padrão comportamental. E muitas das vezes eu precisei falar para mim, não, eu sou capaz, fazer exercícios de repetição, não, eu posso, não, eu consigo. Então a gente precisa entender que para mudar nossas crenças, quando a gente fala de crença, entra lá na parte das emoções. O que eu tenho comunicado comigo? Toda crença, ela começa aqui dentro, né? Que você é uma memória que você teve lá da infância e criou que um sentimento, que é uma emoção. Sentimento, ou é positivo ou é negativo, ele vai gerar para a gente... Tem luzinha aqui, Raquel? Tem como, você sabe? Só apertar? Ah, legal, obrigada. Então, o sentimento. Do sentimento, ele pode ser positivo ou negativo. Aí ele gera o quê? Um comportamento. Esse comportamento, quanto mais a gente repete ele, porque os nossos caminhos, os estudos científicos hoje, eles falam que nós conseguimos mudar um pensamento porque existem uma coisa chamada conexões neurais. E quanto mais, é como se fosse uma estrada de terra, quem anda aqui na estrada de terra muito, se uma bicicleta passar muito tempo por um caminho, aquilo não afunda, não fica ali uma marca enorme. Os nossos pensamentos é a mesma coisa. Quanto mais você repete um pensamento, mais aquele pensamento ele fica enraizado dentro de você. E para você se desfazer daquele pensamento, a gente precisa aí mudar esse novo caminho e criar um novo pensamento. Então, a partir do momento que criou uma crença, eu não sou capaz, eu tenho um resultado aqui, o quê? Positivo ou negativo? Se eu não acredito que eu não sou capaz, se eu acredito que eu sou preguiçosa, você acha que isso vai me trazer uma coisa positiva ou negativa? Traz um resultado negativo. E quando eu trago um resultado, eu acabo comunicando e esse ciclo, ele acaba se repetindo o tempo todo, até você decidir aí mudar a sua história e refazer essas crenças e identificar, né, o que de fato tem me limitado. A mesma pergunta que virou a chave da vida da Raquel, que eu falei, Raquel, o que te limita? Eu quero fazer aqui hoje para vocês e perguntar o que tem limitado vocês? O que tem paralisado vocês? O que tem impedido vocês de alcançar aí o sonho de vocês também? E quando eu decido mudar minha comunicação interna, o meu mundo interior também muda. Olha que legal. E aí eu começo a entender que se eu começo a comunicar para mim, eu sou valiosa, tudo dá certo para mim, eu sou forte, eu tenho sorte, eu tenho capacidade, eu tenho valor e eu consigo, as coisas começam a mudar. Quantas vezes eu já olhei no espelho e falei assim, não, você tem capacidade para falar em público, você vai ser uma ótima palestrante, você vai ser uma palestrante de sucesso. Quantas vezes eu precisei olhar no espelho e falar isso para mim mesma, para que eu conseguisse mudar isso dentro de mim, para que isso mudasse do lado de fora também. E aí, quero fazer essa pergunta para vocês. Como será a vida de vocês se a partir de hoje vocês decidirem mudar a comunicação de vocês e começar a comunicar coisas positivas? Como vai ser a vida de vocês se a partir de hoje vocês decidirem comunicar coisas positivas para o filho de vocês? Você quer, hoje, com esse entendimento que vocês estão saindo daqui, vocês não vão olhar mais para o filho de vocês e falar, seu burro, seu idiota, você não vai dar em nada, você não será capaz de nada nessa vida. Então, porque a palavra, Suelen falou isso também, quando eu falei que a minha palestra estava conectada muito com a dela, que Deus sabe de tudo que faz, a palavra tem poder. Do mesmo jeito, tudo que eu comunico acontece. E se eu começo a ter esse tipo de comunicação?
com uma criança lá, será que isso não vai refletir na vida adulta dela? E se eu começar a mudar minha comunicação interna comigo mesmo? Não, você vai conseguir. Gente, as pessoas hoje, a gente está vivendo numa geração em que as pessoas elas estão depressivas por causa dessa comunicação interna que elas estão tendo com elas mesmas. Eu não consigo, eu não sou capaz. Muitas das vezes por também não saber dizer não. Então a gente precisa tentar entender dentro da gente o que está acontecendo para que nós conseguimos aí mudar esse quadro. Então assim, se você não acredita que você é capaz, Deus te fez para você ter uma vida em abundância. Deus te fez para você ter uma vida completamente feliz. Se algo não está legal, a gente precisa o quê? Restaurar essas crenças e restaurar a nossa identidade. Então, tem essa frase que eu sou apaixonada, que é do filme da Dama de Ferro, da Margaret Tyler. Ela fala: os pensamentos, elas se tornam palavras, mas cuidado com as suas palavras, que elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, que elas se tornam o seu caráter, e cuidado com o seu caráter, que eles se tornam o seu destino. Então, tente tomar, a partir de hoje, mais cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você comunica. E aí, quando eu começo a mudar minha comunicação, quando eu começo a falar para mim de forma mais positiva, quando eu começo a acreditar que eu sou capaz, eu começo a mudar uma coisa muito legal na minha vida, que é a minha identidade. Essa daqui é a pirâmide de crenças de valores humanos. Quando eu tenho valor, entendo que a minha identidade ela é baseada em valores, em princípios, eu sou legal, eu faço coisas legais, então eu tenho coisas legais, eu conquisto coisas legais na minha vida. Só que o que acontece é que o mundo de hoje, quem aí já ouviu falar que a gente está vivendo num mundo de inversão de valores? Onde essa pirâmide ela está completamente de cabeça para baixo. E feliz é quem consegue restaurar a identidade, feliz é quem consegue ter a identidade estabelecida a partir de quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, eu posso não fazer nada, eu posso não ter nada, mas eu sei que eu tenho o meu valor. E muitas das vezes, a gente está vivendo aqui, na crença de merecimento, onde as pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas se sentem importantes, elas se acham importantes pelo que elas têm, mas elas, no fundo, não têm uma identidade ali pré-estabelecida. Ou pelo que elas fazem. Faz, já viu? Trabalha. Se ficar uma semana em casa, a pessoa surta, porque no fundo também ela não sabe quem ele é. Se ter muitas coisas fosse tão importante assim, não teria tanto caso de suicídio, de depressão em pessoas tão ricas hoje. E você pode ver que quando a gente para estudar, para ler sobre isso, a quantidade de pessoas ricas que são depressivas é muito grande. Mas por quê? Porque não tem ali no fundo uma identidade estabelecida e não sabe de fato quem que elas são. Então, quero chamar a atenção de vocês hoje para isso. Para a gente restabelecer a nossa verdadeira identidade, começar a fazer coisas incríveis e assim eu tenho conquisto as coisas na vida. E eu não preciso conquistar coisas na vida para depois eu ser alguém, tá? E quando eu tenho a minha identidade ali restaurada, eu sou capaz de conquistar a vida que eu desejo e ter quando você tem, a sua identidade restaurada, você é capaz de ter a vida que você deseja e conquistar tudo o que você quiser.
Antes de encerrar, eu quero que vocês levantem da cadeira rapidinho. Vamos dar uma sacudida, que está todo mundo sentadinho aí desde a hora que chegou. E aí eu quero fazer uma dinâmica com vocês rapidinho. Eu quero que vocês estiquem esse braço aqui para frente. E aí na hora que eu falar já, vocês vão virar o braço para trás e vão mirar no ponto vocês precisam gravar aonde o braço de vocês pararam, aonde a visão de vocês foram. Qualquer lado, não tem problema não. Podem ir, vira para trás, que vocês conseguirem, mira num ponto e grava esse ponto. Peraí, tem gente que virou o corpo inteiro, né? Não pode virar o corpo inteiro não. Tem que virar só assim, o corpo não pode sair do lugar, tá? Esqueci de falar isso, desculpa. Vamos de novo, então? Quem virou o corpo inteiro, volta pra frente. Não pode sair, o pé não pode sair do lugar. Eu esqueci de falar isso com vocês, desculpa. Vamos lá, de novo, já, pode ir. Isso, gravaram um ponto que vocês foram? Agora volte pra frente. Fecha o olho de vocês e imagina que vocês são capazes de ir além, que vocês não têm limite e que vocês podem alcançar muito, muito, muito mais, desde que vocês estejam dispostos a dar o melhor de vocês em tudo que vocês forem fazer a partir de hoje. Podem abrir o olho, estiquem o braço, vira para trás e dão o melhor de vocês nessa virada agora. O que aconteceu? Alguém aí foi mais longe? Viu como que a única coisa que muitas das vezes... Quem aqui foi mais longe? Levanta a mão. A maioria. Isso é para vocês entenderem que como, na maioria das vezes, a única coisa que limita a gente é a nossa mente. Vocês são capazes de tudo nessa vida. Então, não deixem de sonhar, tá bom? A verdadeira transformação, ela acontece quando você elimina as suas crenças limitantes, adquire uma mentalidade de sucesso e restaura aí a sua verdadeira identidade. Obrigada.